Então, pessoal, hora de começar o estudo da função afim. Segue o jogo. Agora, a gente vai começar a estudar algumas funções um pouco mais especiais, digamos assim, né? A gente consegue classificar elas de acordo com alguma característica. A primeira delas é a função afim, certo? O que é uma função afim? É uma função onde o domínio é o conjunto dos reais, o contradomínio é o conjunto dos reais também, beleza? Cada elemento do domínio é associado à sua imagem através dessa fórmula específica aqui, ó. Toda função afim, ela vai ter essa fórmula específica. A vezes x, né? Um número que multiplica a sua incógnita, né? A sua variável, mais um outro número real, beleza? A e b são números reais, né? Vão ser números dados. Se não forem números dados, vai ter uma forma de você descobrir quem são esses termos, beleza? Olha só dois exemplos aqui, ó. Por definição, a função real, ela já tem contradomínio nos reais e contradomínio nos reais também, tá? Então nem sempre eu vou ficar escrevendo aqui que é uma função de R para R, beleza? Que é definida através dessa lei. Então olha só. Função afim aqui, f de x é igual a menos 2x mais 1, beleza? O domínio é o conjunto dos reais, o contradomínio é o conjunto dos reais também, tá? Eu só vou identificar aqui para vocês quem são os coeficientes. Então, f de x é igual a menos 2x mais 1. O termo que está multiplicando o x ali é o menos 2. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, o coeficiente a da minha função é menos 2. O termo independente aqui que está somando é 1, né? Então, o b é igual a 1, beleza? Olha o segundo exemplo. G de x é igual a 2x mais 3. Coeficiente A para aqui. Quem está multiplicando o x é o 2. Então, A vale 2. Termo independente, B é igual a 3, beleza? É muito importante a gente saber identificar esses coeficientes aqui, que eles vão ter, cada um deles tem uma função muito específica na função. A gente vai ver posteriormente. Tem alguns casos particulares aqui das funções afim, né, que elas recebem uns nomes especiais ali, ó. Função constante. Uma função afim, ela vai ser constante quando A for igual a zero. A lei dessa função vai ficar da seguinte forma. O caso geral de função afim é A vezes x mais B, né? Só que esse cara aqui não vale zero, ele multiplicado por qualquer termo, vai dar zero, e somado com b, o resultado vai ser o próprio b, né? Então, a função constante f de x é igual a b. Se eu determinar o valor de b aqui, ó, independente do valor de x que eu escolho no domínio, o resultado vai dar sempre esse valor que eu determinei, beleza? Função linear. É uma função em que o a é diferente de zero, mas o b é igual a zero. A cara da sua função vai ficar dessa forma aqui, ó. f de x é igual a vezes x. Esse a tem um valor aí diferente de zero. E tem um caso que é um caso particular da função linear, né? Que é a função identidade. O b, ele continua valendo zero, só que o a vai ser exatamente igual a 1. E a sua função, ela vai ficar da seguinte forma. f de x é igual a x. Nos outros casos aqui, a gente vai ter esse caso geral aqui, né? Uma função afim, ela pode ser constante, tá? E nos outros casos, qualquer outro caso que não seja função constante, a gente pode chamar a função afim de função do primeiro grau também, beleza? Esses termos vão ser sinônimos. Toda função afim, ela vai ter uma raiz, né? Toda função afim, né, que seja do primeiro grau. A função constante é um caso muito particular aqui, né? Mas toda função do primeiro grau, né, ela vai ter uma única raiz. Para determinar a raiz, a gente vai precisar resolver essa equação. f de x é igual a zero, né? Isso aqui é a definição de uma raiz de uma função. Só que no caso da função afim, f de x é determinado por essa fórmula, né? ax mais b. Se eu isolar o x aqui, eu vou obter que x é igual a menos b sobre a, e esse aqui vai ser a raiz da minha função. Se eu calculo aqui, dado qualquer exemplo, menos b sobre a, eu vou obter um valor de x, que quando eu substituo na fórmula, ele vai ser igual a zero. Olha só nos meus exemplos aqui, ó. Aqui, a vale menos 2, b vale 1. Se eu for calcular a raiz dessa primeira função através dessa fórmula, eu vou obter menos, que é esse menos aqui da fórmula, 1, que é o valor de b, sobre menos 2, que é o valor de a, certo? Menos dividido por menos, o resultado é positivo. Então, no primeiro caso aqui, ó, para essa função f de x igual a menos 2x mais 1, a raiz dela é igual a meio. No segundo caso, b é igual a 3, a igual a 2, né? Menos da fórmula, menos 3 sobre 2.
certo? Essa é a raiz da segunda função. Se eu quiser colocar em termos de números decimais, a raiz da função f aqui do exemplo é 0,5. A raiz da função g do exemplo é igual a menos 1,5. Beleza? Toda função afim, a sua lei ela pode ser determinada se você tiver dois valores da sua função. Para determinar o valor de uma função afim, basta substituir o valor de x aqui, né? E de acordo com a fórmula eu vou obter um resultado. Esse é o valor da função. Só como exemplo aqui, para essa função f, se eu for calcular o f de 1, eu vou obter o seguinte, ó, 2 vezes 1 mais 1, certo? O valor da função, quando x é igual a 1, vai dar 3, né? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, beleza? Se eu determinar dois valores de uma função afim, eu posso obter a lei dela, certo? Olha o exemplo aqui, ó. Determinando a função a partir de dois valores, certo? Exemplo, f é uma função do primeiro grau, né? É um caso de função afim, né? A função do primeiro grau, onde f de menos 1 é igual a 7 e f de 2 é igual a 4. O exemplo pede para determinar f de x, ou seja, qual é a lei da função, e depois a raiz dessa função. Eu vou escrever de uma forma conveniente aqui para começar a resolver essa equação. Lembra que eu falei para vocês que f de x é a mesma coisa que o y? Beleza? Eu vou escrever, então, para esse caso aqui, para esse tipo de questão, que a vezes x mais b é igual a y, certo? Y é igual a ax mais b ou ax mais b é igual a y, tanto faz, beleza? Eu estou escrevendo assim só por conveniência para a gente resolver a questão, beleza? O que essas informações que o exemplo forneceu aqui para a gente querem dizer? Nesse primeiro caso aqui, quando x vale menos 1, y vale 7. Então, olha só essa expressão que eu tenho aqui. Eu vou escrever isso. Quando x vale menos 1, a vezes x, né? Então, eu vou multiplicar a vezes menos 1, mais b. Quando x vale menos 1, y vale 7. Beleza? Segundo dado que o exemplo forneceu. F de 2 é igual a 4. Quando x é igual a 2, y é igual a 4. A vezes 2 mais b é igual a 4, beleza? Reorganizando todo mundo aqui, né, resolvendo as continhas que apareceram, eu vou obter as seguintes equações. Menos a mais b igual a 7. 2a mais b igual a 4. Eu tenho aqui um sistema com duas equações e duas incógnitas, que no caso são os coeficientes da minha função afim. Então, se eu te fornecer dois valores da função afim, através de um sistema linear, você vai conseguir determinar quais são os dois coeficientes da função. Resolver esse sistema aqui, você resolve pelo método que você achar mais conveniente. Método da adição, método da substituição, beleza? Eu gosto muito do método da adição e eu vou dar uma inovada nele aqui, dar uma radicalizada para resolver. Se eu fizer a seguinte subtração aqui, ó, a segunda equação menos a primeira, olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui, certo? Aí eu vou colocar um menos aqui, né? Só para indicar que eu estou fazendo essa equação de baixo menos a equação de cima. É uma notação bem informal, né? Mas ajuda a gente a resolver aqui, ó. 2a menos menos a é a mesma coisa que 2a mais a, né? E o resultado disso é 3a. Se eu fizer b menos b, eu vou cancelar esse coeficiente b aqui, ó. E no segundo membro, 4 menos 7 dá menos 3. Beleza? Se eu divido os dois lados dessa equação que restou aqui, ó, agora eu tenho uma equação só com uma incógnita, que é mais fácil de resolver, dividindo os dois lados ali por 3, eu vou obter que a é igual a menos 1. Uma vez que eu descobri o valor de a, eu posso substituir ele em qualquer uma das duas equações para descobrir o valor de b. Eu vou substituir aqui na primeira. Menos a mais b igual a 7. Menos 1 mais b é igual a 7. Menos 1 dá 1 positivo. Mais b igual a 7. Resolvendo aqui, eu obtenho que b é igual, né? Eu vou subtrair um dos dois lados da minha equação. Eu vou obter que b é igual a 6, certo? Agora olha aqui comigo. A igual a menos 1. B é igual a
6. A minha função afim ela é definida através dessa fórmula aqui, né? f de x é igual a x mais b. Como o meu a vale menos 1 e o meu b vale 6, nesse caso aqui, ó, para o item A ali, f de x é igual a menos 1 vezes x, dá menos x, mais 6, que é o b, beleza? Respondi o item A. Segundo item, né, o item B, raiz da função. Eu tenho duas fórmulas de resolver. Segundo item B é a raiz da função. Eu tenho duas formas para resolver ele. Ou eu aplico essa fórmula aqui direto, ou eu vou na definição, né? f de x igual a 0. Eu vou preferir usar a definição aqui, ó. Letra B. Se f de x é igual a 0, isso quer dizer que menos x mais 6 é igual a 0. Beleza? Subtraindo ali todos os valores convenientes, fazendo as multiplicações devidas, a gente vai obter que x é igual a 6. Essa é a raiz da minha função. Então, para esse caso, uma função afim, onde f de menos 1 é igual a 7, f de 2 é igual a 4, eu vou obter a seguinte lei de formação, ó. f de x é igual a menos x mais 6, beleza? Essa é a lei da minha função. E a raiz dessa função, que é o que é pedido no item B, x igual a 6, beleza? Tem um exercício aqui para vocês praticarem, ó. A mesma ideia. f de x, né, é definida através dessa fórmula aqui, é uma função afim. f de 1 é igual a menos 2, f de 3 é igual a menos 8. Determine quanto vale f de menos 1 e a raiz da função. Olha só, uma questão muito típica e cobrada pelos professores, né? Eles dão os dois valores aqui da função afim e pergunta quanto essa função vale num terceiro ponto, né, num ponto distinto. Para descobrir esse f de menos 1 aqui, você tem que descobrir quem é a função. Você tem que descobrir quem são os coeficientes A e B, certo? Através de um sistema linear, né, de acordo com esses dois valores aqui, você vai conseguir resolver. O item B pede a raiz da função. De novo, duas fórmulas, né? Ou você iguala a 0, ou você aplica direto a fórmula aqui, né? X é igual a menos B sobre A. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!